Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Mediunidade e responsabilidade. O apostolado mediúnico exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. O Consolador, pergunta 411. Adentram a casa espírita um sem número de pessoas que apresentam sensibilidade mediúnica nos mais diferentes níveis, mais afoitos alguns por total desconhecimento do assunto. Outros, ansiando por se verem livres dessa vivência, que para eles nada significa além de um grande estorvo que os impede de dar livre expansão às suas emoções. Outros ainda ouviram falar muito sobre o assunto e, como sentem algumas vibrações diferentes, desejam se informar no imediatismo da oportunidade para dar um direcionamento pessoal à questão de acordo com seus interesses. Outros tantos não conhecem e não querem conhecer o assunto, mas em razão de conceitos religiosos diferentes, pedem auxílio para se desobrigarem das sensações que experimentam. Existem também aqueles que se dizem espíritas porque comparecem às atividades de uma casa espírita e, como percebem a presença de irmãos fora da carne, solicitam ingresso nos grupos que tratam diretamente com os enfermos do plano espiritual. Sem contar muitos irmãos espíritas que somente comparecem à casa a que se filiaram no dia da reunião de amparo e socorro aos irmãos desvalidos. São situações que precisam ser abordadas com responsabilidade e comprometimento, nas diferentes áreas de atuação do ser humano em que se aplica a seu aprimoramento profissional, intelectual e social. Se não se integrar com respeito e dedicação ao grupo ao qual se encontra associado, vivenciará um afastamento, tendência natural pela falta de compromisso com a tarefa de sua atribuição. Na casa espírita, no que diz respeito ao trabalho de assistência aos nossos companheiros que se encontram fora do corpo físico, não é diferente. Grave e íntegra deve ser a postura do medianeiro que se propõe a tal cometimento. Diferentemente do que muitos pensam, a tarefa do intercâmbio mediúnico não acontece somente em dia e hora previamente marcados. O intermediário que se dispõe a essa atividade estará todos os dias, todas as horas do seu dia, conectado com essa atividade, ora doando de si vibrações e energias, ora pelas suas atitudes, enlaçando os irmãos em verdadeiros convites à renovação, pelo sentimento de amor que coloca em tudo o que faz. Um médico, formado nas universidades do mundo, não é apenas para seu bel prazer. Assumiu por juramento, perante a humanidade, além de suas atribuições profissionais, o compromisso de socorrer os enfermos em qualquer situação em que isso se fizer necessário. Fazendo um paralelismo, não é diferente com o médium que assume diante de nosso Senhor Jesus Cristo o compromisso de se fazer instrumento de seu amor e de restituir a saúde aos enfermos da alma, do espírito combalido pela vida de infelicidades e desatinos. O estudo deve ser diário, assim como orações sinceras, em que deve rogar a assistência do mais alto, sempre como alimento e força de equilíbrio para que a tarefa seja executada consoante os mais eminentes princípios da caridade. O movimento de transição se intensifica no planeta e também se estendem e ampliam as tarefas de socorro mediúnico, visto que é chegado o momento em que o joio será separado do trigo. Nesse contexto, muitas almas precisam ser alertadas urgentemente sobre as possibilidades de recuperação íntima que lhes estão sendo oferecidas. Em vista dessas atuais disposições, urgente também se faz que aqueles que se encontram empenhados em participar de tais grupos tragam na mente, com clareza, sua responsabilidade com a reforma íntima,
o estudo, a vivência no bem, o compromisso com os irmãos sofridos. Texto extraído do livro Mediunidade, Tarefa com Jesus. Psicografia de Alda Maria, pelo espírito Ivone do Amaral Pereira. Paz e bem.